Altas horas da madrugada, em agosto de 2015, lá na Inglaterra, 2 policiais estavam dirigindo uma viatura descaracterizada, ou seja, uma viatura sem logotipo, sem giroflex, né? Um carro, como se fosse um carro normal. Eles dirigiam por uma estradinha bem apertadinha e quando de repente eles veem um carro vindo na direção oposta em alta velocidade. Os 2 freiam e quase batem. Bem nessa hora, um dos policiais sai do carro e uma das pessoas que estava no outro carro também sai do carro. E o que acontece depois é absurdo e chocante. Que, inclusive, até uma nova lei foi passada para punir severamente quem fizesse algo parecido. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês gostam de crimes reais, curiosidades, teoria da conspiração, histórias bizarras, tudo isso aí, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar, que ajuda muito a gente tá tentando super crescer aqui o canal, tá? E bora pro vídeo! Sabe aqueles casamentos de gringo que a gente vê nos filmes, que assim, é uma mansão linda, com jardins, né? Aquele casamento de conto de fadas. Era exatamente isso que estava acontecendo no dia 18 de julho de 2019 para o casal Andrew Harper e Lizzie Beckett. Os 2 pombinhos de 28 anos estavam se casando na mansão Ardington, que foi construída ali por volta dos anos de 1700 e já era famosa por receber vários casamentos durante séculos. Era um lugar bem famoso para casamento mesmo. Os 2 cresceram numa cidadezinha pequena e de mais área rural chamada Wallingford. Eles se conheceram quando tinham por volta de 15 anos e já se tornaram aquele casal 20, sabe? Desde muito novos, juntos, eles super combinavam, todo mundo falava que eles eram um casal perfeito, porque ele era bonito, ela era bonita, eles se amavam, dava pra ver que eles foram feitos um pro outro. E agora, 13 anos depois, eles finalmente realizaram o sonho de se casar num dia perfeito, com toda a família. O casamento foi maravilhoso, na mansão, tava assim, aquele dia perfeito. E durante os votos ali do casamento, o Andrew prometeu que sempre ia cuidar e proteger da Lizzie. Esse instinto de proteção que o Andrew tinha era uma coisa muito forte dentro dele, tanto que todo mundo falava, ele sempre se preocupou em proteger as pessoas, se tinha alguém na escola sofrendo bullying ou se alguém precisando de alguma ajuda, ele sempre teve isso muito forte dentro dele, principalmente com a Alice, então ele era super protetor com ela. Na adolescência do Andrew, ele cresceu muito, muito rápido, que ele chegou quase a 2 metros de altura, ele tinha 1,95 de altura, então ele já tinha esse negócio de proteção, né, dentro dele. E por ele ser muito alto, isso ficava cada vez mais forte. Então não foi surpresa pra ninguém que com 19 anos o Andrew resolveu se alistar para ser um policial voluntário. Aqui na Nova Zelândia, onde a gente mora, também é super parecido com a Inglaterra. É bem comum a gente ter policiais e bombeiros voluntários. Tanto que há um tempo atrás a gente morava num bairro que era próximo de uma estação de bombeiros e a gente sempre escutava a sirene quando precisava de ajuda. Então eles tocam uma sirene e as pessoas voluntárias ali da região já sabem que é para ir socorrer alguém. Então é bem legal esse senso de comunidade, né? Mas voltando para a história, depois de 1 ano que o Andrew ficou como policial voluntário, ele fez um ótimo trabalho, ele era super esforçado e ele teve esse reconhecimento, que ele apenas após 1 ano, ele se tornou um policial permanente, com salário, benefícios e tudo. E durante todos esses anos que ele serviu ali como policial, ele era super respeitado, era uma pessoa íntegra, todo mundo gostava dele. E inclusive, poucas semanas antes ali do casamento dele, ele tinha sido promovido. Agora ele fazia parte da equipe da linha de frente ali, da polícia, que são sempre aqueles policiais que são os primeiros a chegar em qualquer emergência. Esse era o novo papel do Andrew. E claro que a Alice ficou meio apreensiva com essa promoção, porque além de ser assim ótimo para a carreira dele, ela também sabia que ele correria muito mais risco com esse novo cargo. Mas para o Andrew, ele não via isso como problema nenhum. Ele até gostava porque ele pensava, bom, agora eu posso ajudar mais ainda as pessoas que estão num estado crítico. Ele gostou muito desse novo cargo dele ali na polícia. Somente 28 dias depois do casamento dele, no dia 15 de agosto, ele estava fazendo uma ronda ali com o parceiro dele, que também se chamava Andrew, o nome dele era Andrew Shaw. Eles estavam ali fazendo uma vigília
na frente de uma casa de um suspeito, eles estavam com a viatura descaracterizada, e aonde eles estavam era uma cidadezinha ali a mais ou menos 30 minutos de Wally Ford. Então, às 11 da noite, eles resolvem encerrar o turno, que na verdade o turno deles já tinha acabado 4 horas antes, mas eles eram tão dedicados ao trabalho que eles falaram, quer saber, vamos ficar mais um pouco, vamos ajudar a nossa patrulha, né? Ajudar a polícia. Então eles resolveram fazer umas 4 horas a mais ali do turno deles. E quando deu 11 horas, eles falaram, bom, agora encerramos por hoje, né? Quando os dois estavam dirigindo de volta, né, para a delegacia, eles recebem um chamado no rádio falando que um homem tinha ligado muito desesperado, numa área ali próxima de onde eles estavam, falando que tinha um carro entrando na propriedade dele e ele não sabia quem era, ele não estava esperando ninguém e ele achou tudo isso muito suspeito. Esse homem morava numa ruazinha bem deserta, era uma área bem rural e ele falou, olha, geralmente só sobe aqui nessa rua quem é morador ou quem é visita e no meu caso eu não tô esperando ninguém, então eu tô bem preocupado porque esse carro tá muito esquisito aqui. O homem que estava no telefone com a polícia começa a descrever o carro e ele fala, olha, eu consigo ver da minha janela e tem 3 homens saindo de dentro do carro, todos usando máscara e com algum tipo de arma na mão. E ele ficou bem desesperado, porque ele falou, eu acho que eles estão querendo roubar alguma coisa e eu acho que eles vão roubar meu quadriciclo. O quadriciclo estava estacionado ali basicamente em frente à casa dele e ele olhando toda aquela situação e falando com a polícia, ele começa a ver os homens amarrando uma corda em volta do quadriciclo e aí ele meio que se desespera e fala assim, eles vão roubar meu quadriciclo, eu vou lá tentar pegar esses ladrões. E a polícia que estava com ele no telefone fala assim, não faz isso, não tenta confrontar porque eles são perigosos, eles estão armados. Mas o homem ignora essa instrução da polícia, ele resolve sair correndo, abre a porta e nisso que ele abre a porta, os 3 caras já estavam entrando dentro do carro e ó, picaram mula, saíram fora e roubaram o quadriciclo. O homem volta então pra casa e fala pra polícia, olha, eles roubaram, o carro é assim, assim, assado. E o policial fala, não se preocupa, a gente vai mandar uma viatura e vai interceptar esse carro e a gente vai conseguir recuperar seu quadriciclo. Então, um alerta é emitido ali no rádio da polícia, explicando a situação, falando aonde foi, né? E quem estivesse próximo ali, alguma viatura que estivesse próximo da região, que por favor interceptasse esse carro cinza, mas que tivesse cuidado, pois tinha 3 homens armados, mascarados e possivelmente perigosos. Quando esse chamado veio no rádio da polícia, o Andrew sabia que ninguém esperava que eles, né, os 2 Andrews ali, fossem atender esse chamado, até porque eles já tinham terminado o turno deles, já tinha que ter terminado 4 horas antes. Eles não tinham obrigação nenhuma para atender esse chamado, mas algo clicou na cabeça do Andrew e ele pensou, não, eu tenho que fazer meu trabalho, isso é parte do meu trabalho, a gente tá próximo, vamos lá. Eles foram dirigindo em direção a essa ruazinha estreita ali naquela área rural que se chamava Edmore Lane. A ruazinha era tão pequenininha, tão estreitinha, apertada, que basicamente só passava assim um carro por vez. E como eles entraram na Edmore Lane e começaram a dirigir em direção à casa da pessoa, né, daquele homem, eles sabiam que em algum momento eles iam acabar dando de cara com o carro dos ladrões, porque a rua era muito pequenininha, não tinha como. Então eles iam usar a viatura para meio que bloquear os ladrões e já pegar eles ali, ó, no ato. Pensa. Eles sabem que estão ali em alguns segundos de possivelmente confrontar 3 homens mascarados e armados, mas a gente consegue ver pelas imagens da câmera do carro da polícia que eles estavam super calmos, eles tinham treinamento apropriado para isso, eles sabiam o que eles estavam fazendo e qual era o plano que eles iam ter. Então, ó, eles saem disparada lá e pelas imagens do carro dá para ver que a rua era super estreitinha, não tinha uma iluminação assim pública, só dava para ver o que o farol deles iluminava. Tava completamente assim, deserta. Então, não demora muito, eles conseguem ver o carro dos ladrões vindo em direção a eles em alta velocidade, eles só conseguiam ver o farol, né, do carro. E assim que os 2 carros, né, conseguem ver as luzes um do outro, eles param bem próximos um do outro e aí vem aquele momento de tensão, né? Mas como os policiais estavam no carro, que era um carro descaracterizado, não tinha logotipo, né, era um carro comum, eles também resolveram não ligar as luzes, né, de sirene que tem dentro, esses carros de polícia que são descaracterizados, eles ainda têm dentro do carro as luzes azuis e vermelhas para mostrar que é um carro de polícia, mas eles não ligaram justamente para não meio que assustar os ladrões e ver o que ia acontecer ali, né? Foi então nesse momento, em questões de segundos ali,
o Andrew conseguiu ver que o carro batia com a descrição que eles tinham recebido no rádio e conseguiu ver 3 homens mascarados ali dentro do carro. Então foi nesse momento que eles perceberam realmente são os ladrões. Assim que eles confirmam que são os suspeitos, o Andrew resolve ligar as luzes, né, da polícia, a pisca lá azul e vermelho. Ele resolve ligar isso e identificar. Aqui a polícia sai do carro, né? Começou todo o protocolo ali. O Andrew sai do carro e começa a gritar pra eles, ó, polícia, vamos sair, mão pra cima, tudo aquilo lá. Mas assim que eles se identificam como polícia, o Andrew sai do carro, um dos homens no carro dos ladrões resolve sair pelo banco de trás e tira a corda do quadriciclo bem rápido. Tira a corda do quadriciclo, o Andrew fica lá, para. Mas ele continua e assim que ele consegue soltar a corda do quadriciclo, o carro cinza começa a passar pelo lado do carro da polícia, não sei como, porque a estrada era super estreita, mas ele consegue se enfiar assim meio que no vão que tinha e passa pelo lado da polícia, inclusive deixando o amigo que saiu do carro para desamarrar ali o quadriciclo. Ele bodeou do cara, o cara veio correndo pelo outro lado, passando do lado do Andrew, e tudo isso assim acontecendo muito rápido. O carro cinza consegue pelo acostamento ali desviar do carro da polícia e já pegar a estrada de novo. Esse outro ladrão que estava passando pelo lado do Andrew correndo, vai desesperado, tenta se jogar pra pular em cima do carro pra ver se ele conseguia entrar de volta. O Andrew, vendo toda essa situação, ele não teve dúvida, ele virou e foi correndo atrás desse outro ladrão que tava tentando entrar no carro. E o Sean, que tava dentro do carro, vendo aquela cena toda, ele fala, bom, eu não consigo virar esse carro aqui agora, o que eu posso fazer é dar ré. Então ele vira assim, né, engata a ré pra poder começar a dar ré pra tentar seguir o carro do melhor jeito que ele conseguia, né? O Sean tentando acompanhar tudo isso de ré, ele disse que o que aconteceu a seguir foi bizarro e muito difícil dele entender. Ele se recorda de ter visto realmente o ladrão tentando pular pra entrar no carro e o Andrew correndo na direção assim, tentando chegar até o ladrão. E de repente, em questões de segundos, o Andrew e o ladrão sumiram e o carro arrancou numa velocidade absurda, e ele ficou, gente, cadê o Andrew? Sem entender nada, o Sean continua indo de ré, até que ele acha um momento ali da estrada que ele consegue manobrar o carro, e aí ele vai dirigindo, né, em direção ao carro cinza, mas assim, super confuso, sem entender, gente, cadê os dois? O que aconteceu com o Andrew? Imagina! Enquanto isso, no rádio, os policiais estão mandando rádio, perguntando pro Sean o que aconteceu, informa a gente, e ele só consegue falar, eu não sei o que aconteceu, o ladrão saiu correndo, o Andrew foi atrás e de repente eles sumiram. Eu não sei, eu não consigo ver nada, eu tô tentando achar eles, mas eu não sei o que aconteceu com o Andrew. Quando o Sean consegue, né, fazer essa manobra e ir em direção ao carro dos ladrões, eles já tinham fugido do campo de visão dele há muito tempo. Então ele não estava enxergando nada, ele só foi enxergando ele com o farol dele para ver se ele achava o Andrew, mas nada, ele não achava. Só o que o Sean não percebeu foi, enquanto ele estava dirigindo ali pela estradinha, né, tentando achar o Andrew e o carro dos ladrões, pela rua tinha vários artigos pessoais do Andrew jogados. Então era a carteira dele, o distintivo, cartões, vários artigos pessoais dele jogados pela estrada, mas ele não conseguiu ver porque estava muito escuro e o farol não iluminava bem, mas isso já estava tudo jogado ali na região. Um pouco mais à frente, o Sean vê um negócio estranho assim no chão e aí ele consegue identificar, peraí, isso aqui eu sei o que é. E era justamente o colete à prova de balas que o Andrew estava usando. Então ele para ali, sai do carro, pega aquele colete que estava todo destruído e ele falou, gente, o que aconteceu? Ele no desespero sai correndo, entra de volta no carro e pega o rádio e fala, eu achei o colete do Andrew, mas eu não tô entendendo nada, eu não sei o que tá acontecendo. Ele então continua a perseguição tentando achar o carro, mas mais ou menos 1 quilômetro dali da Edmore Lane já tava a rua principal, né? O acesso ali da rua principal. Lá nessa rua principal já tinha 2 viaturas da polícia prontas para interceptar o carro dos ladrões. Não demora muito, eles conseguem já, aquelas 2 viaturas que estavam ali esperando na rua principal, eles conseguem avistar o carro cinza vindo em altíssima velocidade. Nisso, quando o carro chega ali no final da Edmore Lane, eles avistam as 2 viaturas da polícia. Naquele desespero, eles fazem uma curva rápida e pegam a rua principal tentando desviar ali da viatura de polícia. Uma dessas viaturas sai disparada, tentando seguir
o carro cinza dos ladrões, e a outra viatura que ficou para trás ficou ali parada porque, inacreditavelmente, eles tinham acabado de avistar o Andrew. Acontece que, lá atrás, quando o Sean virou para começar a dar ré, ele realmente viu tudo aquilo. Ele viu o ladrão saindo correndo e tentando pular no carro, e o ladrão teve sucesso, ele conseguiu entrar no carro cinza realmente, e o Andrew foi atrás, né, naquele intuito de tentar pegar, mas o que aconteceu com o Andrew foi aterrorizante e muito, muito triste. Os 3 criminosos ali, os ladrões, eram Harry Long, de 18 anos, Albert Bowes e Jesse Cole, de 17 anos. Todos os 3 já tinham antecedentes criminais e já eram conhecidos como os ladrões ali da região. Eles inclusive se intitulavam ladrões profissionais. E naquela noite, eles tinham saído justamente para roubar um quadriciclo. Eles estavam tão preparados que eles realmente já saíram de casa com aquela corda amarrada no carro, justamente para quando eles encontrassem um quadriciclo, eles amarrassem com a corda para poder rebocar o quadriciclo. E aí tava tudo dando certo para eles. Eles conseguiram roubar o quadriciclo, eles estavam voltando, só que eles não esperavam encontrar o carro de polícia ali com Andrew e com Shaw na Edmore Lane. Assim que eles percebem que tinham sido pegos ali pela polícia, Jesse Cole sai pelo banco traseiro e resolve desamarrar o quadriciclo e tentar sair correndo, mas os amigos se desesperaram, né? Foram pelo acostamento, deixando o Jesse para trás, mas ele consegue nesse desespero sair correndo e pular no carro e entrar pela porta traseira. Assim que o Jesse entra no carro, consegue fechar a porta, o Harry, que estava no volante dirigindo, acelera o carro com tudo e sai em disparada. Na hora que o carro acelerou, o Andrew estava com os pés ali no laço e ele acabou tomando uma banda e a corda não sei como enrolou nos pés dele. Nessa que ele toma uma banda, ele bate com a cabeça com tudo no asfalto e a perícia conclui que ele foi arrastado ali por 91 segundos numa velocidade de mais ou menos 80 km por hora. Ai, credo. Ele foi arrastado ali por mais ou menos 1,5 km e sendo completamente estraçalhado, batendo nas árvores, batendo nas pedras, batendo no asfalto. Ele quebrou todos os ossos do corpo dele. Somente quando o carro chegou ali no final da Edmore Lane, quando os ladrões fizeram aquela curva brusca, que não sei como ele conseguiu se soltar ali, quando ele bateu, né, no meio-fio, ele conseguiu se soltar e o Andrew voou uns metros. Horrível. A viatura que ficou ali esperando, né? Uma das viaturas seguiu atrás dos ladrões, mas aquela viatura que ficou ali esperando no final da Edmore Lane, eles contam que não entenderam nada, eles viram um pedaço de carne, assim, todo ensanguentado, voando, e eles inclusive acharam que pudesse ser algum animal, alguma coisa assim, eles jamais imaginariam que era o Andrew. A viatura então sai correndo ali para tentar socorrer o Andrew de alguma maneira, mas infelizmente ele já tinha falecido. Ele faleceu exatamente às 11h45 da noite, 20 minutos depois de ter atendido aquela chamada, que ele nem precisava ter atendido, porque ele já estava fora do horário de trabalho dele. Os 3 bandidos foram presos pouco tempo depois. A polícia conseguiu identificar o carro deles estacionado ali num conjunto de prédios e prendeu os 3. Durante o julgamento dos 3, eles falaram que não sabiam que o Andrew estava preso ali na corda, ninguém sabia de nada, eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Só que os promotores tinham feito uma reconstituição ali do crime, eles pegaram um carro igual o dos ladrões, o carro da polícia, colocaram uma corda atrás do carro dos ladrões e trouxeram um boneco com o tamanho e o peso do Andrew. Eles então amarram esse boneco atrás do carro e fazem toda a encenação de como foi dirigir com uma pessoa agarrada numa corda atrás do seu carro. Todos os especialistas falaram que era impossível eles não saberem que tinha uma pessoa presa ali, porque primeiro o barulho que fazia quando eles iam dirigindo e o boneco ia batendo, fazia um barulho horroroso, e segundo que o peso do Andrew, como ele era muito grande, né, alto, o peso dele atrás do carro, quando você fazia uma curva, você sentia o volante puxar de um lado para o outro. Então, foi concluído que era impossível eles não saberem que tinha alguém preso ali. A promotoria também coletou provas que tinha pedaços de carne e sangue em áreas que era uma reta só, comprovando que o Harry, na verdade, devia estar dirigindo em zigue-zague justamente para tentar soltar o que estava preso ali. Mas os 3 não mudaram a versão, continuaram afirmando que eles não sabiam de nada, que tinha alguém preso ali, e eles acabam sendo condenados por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Eles também não mostraram nenhum tipo de remorso, nenhum arrependimento, eles não estavam nem aí. Quando inclusive saiu a condenação de homicídio culposo, os 3 fizeram, isso aí, comemoraram. Gente,
Que loucura! Saíram rindo mesmo, fazendo um show, porque eles sabiam que o homicídio culposo tinha uma pena bem menor. E na saída ali do tribunal, em frente à família do Andrew, aquele bando de câmera, eles saíram assim, tipo, dando tchauzinho, rindo, sabe? Como se fosse nada que tivesse acontecido ali, como se fosse tudo uma grande piada. Olha que absurdo. Até hoje, nenhum dos três fez nenhum tipo de declaração, assim, de arrependimento. Inclusive, o Jesse e o Albert falaram que planejam escrever um livro contando do assassinato do Andrew. Sem noção, né? Mas eles não querem escrever um livro não por se sentirem culpados. É pra ganhar dinheiro mesmo. A esposa do Andrew, Alice, ficou completamente devastada. Claro, pela perda do seu marido, mas também revoltada pelo julgamento que os três tiveram por essa pena ser bem mais simples do que deveria ser. Ela então fez um lobby por muitos anos com políticos tentando criar uma nova lei, que foi chamada de Lei Harper. A nova lei diz que um criminoso recebe uma prisão perpétua automática se ele matar um policial enquanto está cometendo um crime, sem diferenciar entre culposo e doloso. Embora não vai fazer diferença nenhuma para os 3 criminosos que mataram Andrew, a lei foi passada em 2022. Henry pegou 16 anos de prisão e os outros 2, 13 anos de prisão. Os 3 vão poder tentar ali a liberdade condicional quando eles tiverem 28 anos, que foi exatamente a idade que o Andrew tinha quando eles assassinaram ele. Então é isso, pessoal. Essa foi a história de hoje, bem bizarra. Eu não consigo nem pensar. Gostou? Então se gostou, já curte aí pra gente. Manda pra alguém, manda pro pai, pra mãe. Ajuda a gente aqui, porque a gente tá querendo crescer o canal e eu preciso da sua ajuda, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Falou!